amiguinho! Vamos começar a nossa atividade de releitura. Então, como a gente viu, releitura é você dar uma nova roupagem, dar uma nova cara, você criar algo novo a partir de algo que já exista, né? Então, a partir do momento que você muda a forma como está se apresentando para você, a maneira como você muda o referente, provoca uma leitura diferente, daí a gente dá o nome de releitura, ok? A nossa proposta é fazer a releitura desta capa de disco, do icônico disco Abbey Road, da banda The Beatles. Certo? Bom, então, para facilitar a nossa vida, a capa do disco já é quadrada, né? Então, vamos fazer um quadrado. Medida para esse quadrado, acho que ficaria bom aqui dentro 16 centímetros, tá? Aí, eu já ensinei vocês a centralizar, vamos tentar repassar isso novamente, né? Mede quanto tem o total aqui, ó. 18. Metade de 18 é 9. Não sei quantos centímetros deu no de vocês aí. Eu estou fazendo as medidas que deram no meu aqui, ó. Metade de 18 é 9. Beleza. Então eu venho aqui e risco. Esse é o meio. Então esse é o meio da minha altura. Vamos achar o meio da largura? Vamos achar o meio da largura. 25,6. Então vai dar 12,8, é isso? Aqui, lá em cima, pronto, achei o meio. Então o meio do meu quadrado tem que ser o meio da minha folha, né? Se é 16 centímetros, metade de 16 é 8. Então vamos lá, ó. Você põe 8 para esse lado e põe 8 para o outro. Né, ó, dica, coloca o 8 aqui no meio, marca o 0 e marca o 16. Não é isso? Ou simplesmente você vem 0 até 8, 0 até 8, dá na mesma. Né? Então, ó, se 8 é metade, eu coloquei o 8 ali já na posição, né? Coloco o 0 desse lado e o 16 do outro. E aí a gente risca. Vamos lá. Risca um lado. Risca o outro. Beleza? Agora eu preciso de 16 na altura. Vou fazer o mesmo procedimento. Coloco o 8, que é a minha metade aqui. 0 de um lado, 16 do outro. Do outro lado a mesma coisa. 8 no meio. 0 de um lado, 16 do outro. Risca. Risca. Ok? Quer deixar mais visível o quadrado? Posso contornar com canetinha, professor? Pode, de boa. Vai lá e contorna, reforça as linhas. Beleza. Agora eu vou pegar a minha borracha e vou apagar as linhas que sobram, né? Que é para ficar somente o quadrado ali mesmo. Antes de fazer a releitura, eu vou procurar fazer alguns elementos formais da minha imagem, certo? Por exemplo, a gente percebe que no meio da imagem há uma rua, que eu posso até depois substituir essa rua por alguma outra coisa. Pode ser um corredor,
pode ser um rio, pode ser, sei lá, depende do que eu queira utilizar como releitura. Eu percebo, olhando fixamente aqui para a minha imagem, que essa rua vai diminuindo e não bate exatamente na metade da imagem. Vou colocar um pouco mais para cima dessa imagem a linha do horizonte. Por quê? Porque se eu vou colocar essa rua em profundidade, é legal que eu utilize um dos conhecimentos que a gente já desenvolveu esse ano, que é a perspectiva. E pela posição que se encontra a rua, eu posso simular essa mesma posição a partir de um ponto de fuga central, né? Então eu faço a minha perspectiva centralizada. Eu enxergo a calçada na borda aqui de baixo? Não, né? Aliás, deixa eu pegar aqui a capa do disco, que fica mais fácil do que a gente ficar indo e voltando na imagem. Ok, vamos observar então aqui a capa do disco, né? Então eu tenho aqui um ponto de fuga que não está exatamente na metade, está numa parte um pouco mais alta da própria folha, né? E, ó, eu vejo que a calçada ela não vai até o limite de baixo, né? Está morrendo aqui em cima, dos dois lados, né? Eu tenho a faixa de pedestres ocupando a parte total aqui embaixo, né? Então, na hora de desenhar o que vai ser a nossa rua, ou o que você vai transformar depois da rua, é legal que você siga mais ou menos o mesmo tipo de perspectiva para remeter a imagem. Ainda que eu altere esse asfalto por água, isso vem no rio, e aqui seja uma ponte, por exemplo, o posicionamento vai fazer referência a esse original, e aí eu vou estar interpretando como uma releitura. Deu para entender? Então vamos lá. Então, na hora de puxar a profundidade para a nossa rua, eu não vou puxar até o limite de baixo da folha. Eu vou colocar aqui um pouco mais alto, né? E para garantir que os dois lados fiquem na mesma altura, vou colocar a mesma medida. Tipo aqui pode ser uns 3 centímetros, né? Não é lá a medida assim exata para tudo, mas pelo menos a gente tem um certo controle aqui, ó. Então aqui eu teria calçada, aqui eu teria calçada, e no meio eu tenho a minha rua. Será que está parecido? Ó, põe do lado que você vai ver. Ah, então realmente ficou parecido, né? O que vai ser aqui embaixo? Vai ser uma ponte, vai ser seja lá o que for, mas eu tenho aqui embaixo a faixa de pedestres, né? Então vamos desenhar essa faixa de pedestres. Pelo menos um esboço do que seria ela. Né? Vou fechar aqui. Quantas faixinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6, aí começa numa e termina na outra ali, né? E tem faixas escuras, então se eu for contar as escuras também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, chuta aí o tamanho que você acha que fica legal para cada uma delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a partir do ponto de fuga, puxa a projeção para cada uma delas. Olha lá. Estou apoiando lá em cima e estou puxando aqui embaixo. Estou apoiando lá em cima, estou puxando aqui embaixo. Estou apoiando lá em cima, estou puxando aqui embaixo. Certo? Ainda que eu não altere nada da imagem, que eu faça a mesma rua, que eu faça os mesmos Beatles atravessando a rua, John ou George e Ringo, só o fato de estar sendo feita em desenho a partir do original que é fotografia, isso já é uma releitura, né? Lembra que mudou o referente, já é releitura. Agora eu posso levar minha releitura além. Como eu falei, se eu transformar essa rua em rio, se eu transformar essa faixa de pedestres em ponte, né, eu estou criando um novo referencial
com o mesmo posicionamento da capa, portanto também é releitura. Então a releitura ela pode ser um pouco mais fiel ou pode ser uma total viagem, desde que a gente ainda consiga reconhecer de onde veio. Bom, a calçada tem espessura, né? Ó, a calçada tem espessura, né? E ela não morre exatamente onde terminou esse lado aqui, ó, um pouco mais acima, né? Um pouco mais acima. E é um espacinho de nada. Então, ó, eu posso de repente vir aqui e colocar 1,5 cm, 1,5 cm e puxar essa projeção para o ponto de fuga. Por que não? Né? Aqui eu tenho, ó. Então aqui, ó, a calçada, eu tenho a rua, eu tenho a faixa de pedestres, né? Se quiser, você pode colocar inclusive a espessura da sarjeta em direção ao ponto de fuga, se você realmente for fazer uma rua, né? Enfim, a perspectiva está aí para ajudar a gente a fazer isso tudo. Se eu olhar para o meu cenário aqui, basicamente são árvores. Árvores de tamanhos diversos, mas elas têm mais ou menos uma mesma altura. Se você perceber, existe uma linha de projeção das árvores indo em direção ao mesmo ponto de fuga. Então, seja qual elemento que eu vá trabalhar aqui do lado, prédios, o que for, eu tenho que partir do mesmo ponto de fuga, né? Então, ó, se você olhar, existe uma área de céu pequena sendo revelada aqui, né? Vamos deixar essa área de céu pequena sendo revelada aí. Então, ó, do lado de cá, um pouco mais assim, do outro lado, um pouco mais deitadinha. Né? Seria algo mais ou menos assim, talvez? Certo? Professor, se eu quiser colocar prédios, como é que eu faço? Ó, um jeito mais fácil é linha reta, linha reta. Eu tenho a frente de um prédio aqui. Anda um pouquinho mais para lá, fecha o bloco. Ó. Você acabou de fazer um prédio aqui. Quer fazer outro prédio? Dá um espacinho entre um e outro, ó. Linha reta, fecha aqui. Certo? Ó, o prédio foi até o chão ali. Ah, eu quero fazer um muro. Linha de projeção. Tá? Todo o segredo para trabalhar o seu cenário tá nesse ponto de fuga aqui. Tá? Se eu quiser fazer só as árvores, que nem tá aí. Bom, então se são só as árvores, você vem e define o formato para elas e vai trabalhando com camadas. Lembra que a gente já viu que uma das formas de se obter profundidade é a sobreposição de formas. Então, ó, faz um formato irregular para lembrar as árvores e vai encaixando cada uma delas dentro dessa nossa projeção aqui. Certo? Aqui algumas árvores e tal, né? E a gente reproduziu aí mais ou menos o cenário. Vou fazer um muro do outro lado. Para a gente continuar então a nossa releitura, fizemos o fundo, vamos começar a trabalhar as figuras humanas simplificadas, né? A gente vê aqui que tem os 4 integrantes da banda, cada um numa postura semelhante, mas posição de braços e pernas mais ou menos diferentes, e a gente vai tentar imitar isso com os bonequinhos. Não serão figuras humanas perfeitas, tá? Então vamos lá. São 4 pessoas. Então, primeira coisa, vamos distribuí-los no caminho aqui. Então vai ter um aqui. O último vai estar lá. Então eu preciso de um mais ou menos por aqui
e um outro mais ou menos por aqui. Se a gente olhar inclusive na capa do disco, você percebe que as cabeças aqui estão mais ou menos nessa altura da rua, né? Ó, mais ou menos nessa altura da rua. Só que eu vou fazer as figuras mais simplificadas. Ok? Então, ó. Uma bolinha para a cabeça, vou repetir esse tamanho mais uma, mais duas vezes, aqui é o pezinho, né? Então a gente pode repetir esse tamanho para todos eles aqui, ok? Cabeça de cada um deles por aqui. Não é um boneco palito, mas lembra, né? Então a gente tem que colocar volume nesse boneco. Um bloquinho para o corpo de cada um deles. Certo? Braços e pernas, a gente primeiro posiciona com palitos. Então, ó, um passo adiante, uma perna levemente dobrada. Um passo adiante, uma perna levemente dobrada. Um passo adiante, uma perna levemente dobrada. E o último, um passo adiante e uma perna levemente dobrada. Bracinhos. John tá com a mão no bolso. O Ringo está com o braço para frente. O Paul está com o braço ao longo do corpo e um outro aparecendo ali. E o George está com o braço aqui para frente. Pronto, posicionamos aí, né? É só olhar a figura que você vai ver que a posição é a mesma, né? Vamos colocar volume nesses bloquinhos. No que é perninha. No que é bracinho. Colocar um formato para cada pé. Pode ser uma coisa tipo meio assim, né? Ó, o pé caminhando, dobra ele. Alguns você coloca o pé levemente levantado, o outro levemente dobrado. Curiosidade sobre essa capa do disco. Existem algumas histórias curiosas no mundo da música, né? Por exemplo, há quem diga que o Elvis Presley não morreu, né? E ele morreu em 78, se eu não me engano. E existe uma história dos Beatles que num disco antes do Abbey Road, dizem que o Paul McCartney morreu, né? E aí colocaram um sósia para substituí-lo nos discos. Por isso que a capa do Sgt. Pepper's tem aquela aparência de enterro, né? Um monte de gente em volta de uma área cheia de flores, e no meio das flores as flores formariam as letras P e D como se fosse Paul is Dead, né? E aí, curiosamente, no disco seguinte eles colocam os 4 na capa e somente o Paul McCartney descalço. Né? E aqui, ó, na placa do Fusca
28 IF, if C, né? Se ele tivesse chegado aos 28 anos. As pessoas ficam catando pelo em ovo, na verdade, né? Mas é um disco que tem algumas histórias curiosas, né? E existe esse mito de que assim como existe o mito de que o Elvis não morreu, existe o mito de que o Paul McCartney morreu, e esse Paul McCartney, que ainda hoje em dia vive fazendo shows aí, é um sósia do Paul que teria morrido nessa época. Coisa de louco. Enfim. Bolinhas no lugar das mãozinhas. E aí nós já fizemos a figura humana inteira. Teremos carrinhos na rua? Você pode colocar carrinhos na rua, né? Vamos colocar aqui um carrinho aqui. Vamos pôr um outro carrinho aqui do outro lado. Enfim. Então essa é a estrutura para você fazer a sua releitura. Quem você vai colocar como personagem em cada um dos bonecos aí? Como você vai trabalhar o fundo? Enfim, eu vou dar um acabamento aqui e vou apresentar para você ele já pronto no final. O que me interessa para a gente é chegar até esse ponto de construção. Aí, a partir daqui, cada um inventa em cima o que vai fazer. Vão ser árvores mesmo? Serão prédios? Não sei. Pensa aí o que vai ter ao longo dessa avenida. Vai ser uma avenida mesmo? Vai ser um rio? Vai ser uma ponte onde eles estão atravessando em cima de um rio? Vai ser um penhasco? Né? Quem são esses 4 bonecos? Quem você vai colocar no lugar de cada um deles? Tá? A ideia é essa, você brincar com essa construção. E eu já vou apresentar direto no final, agora já na sequência, o desenho pronto, tá? Porque afinal de contas, o acabamento a gente já treinou anteriormente. O que me interessava é mostrar como chegar a construir a sua releitura. Construímos? Aí a releitura é criação sua, ok? Você vai ver o que eu vou fazer como releitura para os meus bonequinhos. E eu estou muito curioso para descobrir o que vocês vão fazer de releitura para os seus bonequinhos aí. Beleza?